Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Kids on the Road. Nessa semana iremos falar de Londres, aquele destino que todos nós precisamos fazer um dia. E por isso, esse será um episódio diferente. Fiquem ligados. Então, solta a vinheta! Kids on the Road! Fizemos duas entrevistas mostrando pontos de vista diferentes. A primeira será com a Vanessa, uma super mãe que leva os 3 filhos dela para bater perna na capital inglesa. E a outra é a Eneida, do blog Londres para Principiantes, uma expert dos principais pontos turísticos da Terra da Rainha. Esse é um episódio mais longo, mas o bom do podcast é que você pode pausar e ele continuará no ponto que você parou. Então, bora começar o bate-papo com a Vanessa? Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos com a Vanessa, ela mora em Londres e ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Tudo bom, Vanessa? Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Pois é, eu tô morando aqui já faz desde 2011, e tô morando em Londres. E eu mudei por causa do meu marido, que a gente se conheceu no Brasil e começamos a namorar, e aí eu acabei mudando para cá. Que legal! Foi meio da loucura, mas aí acabei mudando para cá. Eu estava com planos na época de mudar para Austrália para fazer um doutorado lá, mas eu acabei conhecendo ele e mudei os planos e acabei vindo para cá, né? E a gente tem 3 filhos, tem 2 meninas e um menino. A Clementine, que é a mais velha, tem 4 anos, a Florence tem 3 e eu tenho agora um menino de 7 meses. Uma escadinha. É uma escadinha, a gente foi tentando um atrás do outro, né, para dar tempo. Entendi. E você trabalha aí, Vanessa? Não, então, eu sou fisioterapeuta e Tá. eu dou aula de pilates, mas depois que eu tive a Clementine, eu achei muito complicado conseguir conciliar carreira com a vida de mãe. E até tentei por um tempo, mas não deu certo. Eu achei muito diferente da cultura do Brasil, né? Aqui a gente fica muito assim, por conta da gente, não tem muita ajuda, então a gente tem que fazer tudo na casa e, além disso, cuidar da criança. E é muito difícil, assim, conciliar, porque para pagar um babá, acho que no Brasil também é assim, né? Mas acaba não valendo a pena. Então, apesar de ter tentado por um tempo com a minha sogra, ajudando tudo, eu achei muito difícil. Aí eu acabei desistindo e fiquei só cuidando das crianças, né? Vamos combinar que é uma missãozinha difícil também, né? Eu ia até complementar e falar isso. A gente sabe bem que não é uma tarefa muito fácil, né? Demanda, assim, um cuidado, eu falo 24 horas é pouco, né? Tipo 48 horas, né? Mais ou menos, se puder, né? Descanso, né? E foi aí que eu comecei, desde que eu tive a Clementine, eu fiquei com essa ideia de montar um website, alguma coisa, porque eu tive muita dificuldade para achar coisas para fazer com crianças. Tá. E eu tinha que pesquisar bastante para achar algum lugar para levá-los, e às vezes até para achar alguma coisa local, porque com criança às vezes você não tem, dá tanto dor de cabeça de ir até chegar no lugar para fazer uma coisa, e você tem que programar tudo, porque com criança a gente nunca sabe o que acontece, né? É uma caixinha de surpresas, né? Não tem como. E aqui ter pegar ônibus, pegar metrô, tudo até chegar no lugar. Então eu tive que pesquisar bastante para achar coisas perto da minha casa e para conhecer outras mães também, né? Aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante que chama NCT, que é quando você vai dar à luz, você entra num grupo que é um grupo da sua vizinhança e de pessoas que vão ter filho na mesma época que você. Então, você acaba formando um grupo de mães, de pais, né? Os pais também têm o curso, é um curso pré-natal que os pais têm que ir, e aí a gente troca os contatos e fica com esse grupo
para discutir, para ajudar e para sair junto. Então, a licença maternidade de todo mundo foi junto. A gente ligava em Skype à noite para conversar, porque ninguém conseguia dormir, para trocar sugestões. Gente, que ótimo! Que legal essa ideia! É uma rede de apoio, né? Que se forma também, né? Não se sente isolado, né? E tá todo mundo na mesma situação, né? Todo mundo no mesmo barco. E apesar de ter algumas mães que você fala assim, no normal eu não seria muito, não teria amizade com essa pessoa, porque não tem nada a ver, mas porque você tem filho e tá todo mundo na mesma situação, você acaba fazendo amizade com todo mundo. E eu achei muito útil, porque não te deixa ficar em casa, deixa você sair de casa, você acaba arrumando coisas para fazer, mas a gente acabou, o grupo, tentando procurar coisas para fazer com criança, para a gente poder sair juntas, né, para poder fazer alguma coisa. No começo a gente tudo ia tomar café, ia fazer coisas, mas assim, quando os bebês começaram a engatinhar, a gente teve que achar alguma coisa, porque ninguém queria ficar quieto, as crianças tudo queriam no chão. Então, cada uma foi descobrindo alguma coisa, mas era muito difícil achar um site ou alguma coisa que podia dar informação só sobre crianças, né? Nossa, que legal! Nossa, achei sensacional. Assim, o Brasil poderia adotar essa... Eu pensei nisso, porque é uma coisa tão fácil de montar e ajuda tanto, porque eu sinceramente, eu acho que ia enlouquecer sozinha. Mas aí a gente enlouquece tudo junto, né? Pelo menos. Não, e rola aquela identificação também, porque todo mundo na mesma fase, passando pelas mesmas demandas, aí os mesmos perrengues, então é gostosa essa troca, né? Eu acho que alivia o peso da maternidade, assim, né? Alivia. Fica mais gostoso. E faz você sair de casa, porque senão acho que você acaba entrando naquela pira de ter que fazer rotina com a sua criança, e você sempre arruma desculpa, a casa sempre vai estar uma bagunça, então você tem alguém para falar, não, larga isso aí, vamos sair, e depois volta e você dá um jeito depois, entendeu? E foi muito bom até para ter essa ideia que eu estou tendo agora do Instagram, né, da site que eu estou abrindo, com todas as ideias que eu achei que me ajudou bastante. E agora com o neném de novo, eu estou tendo que voltar para ver aquelas ideias que eu tinha antes para fazer com ele também. Muito legal. Ó, Vanessa, eu desejo toda a sorte do mundo aí nesse novo projeto, vai ser super útil, viu? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Vanessa, para a gente começar nosso bate-papo, quantos dias você acha que são necessários para conseguir conhecer todos os pontos turísticos de Londres com tranquilidade, né? Lembrando que seria uma viagem com os pequenos juntos, né? Eu tenho a impressão que assim, se tivesse tempo, o tempo ideal seria uma semana, eu acho, para poder fazer uma coisa mais tranquila, que você pudesse curtir devagarzinho as coisas, porque com criança realmente demora um pouco mais. Mas eu tenho certeza que uns 4 dias dá para fazer um tour assim do básico e conhecer bem os pontos turísticos de Londres e tudo mais. Mas até tinha algumas coisas que eu tinha separado para você para falar, que poderia levar um dia inteiro, sabe? Que eu peguei um pouco assim de ideias, um pouco de ideias alternativas, não aquele mainstream que todo mundo faz quando vem em Londres, mas tem muita coisa que poderia fazer, mas eu acho que assim, o basicão de Londres dá para fazer uns 4 dias com criança, com certeza. Tá. Ô, Vanessa, e qual que é a melhor época para conhecer Londres, né? A gente sabe que Londres é famosa pela chuva, né? Que época que dá para fugir um pouco da chuva ou mesmo aproveitar bastante, assim? Até assim, quando eu vim pela primeira vez, eu vim em fevereiro, que foi a pior época, o paciente mais frio nessa época, né? Normalmente é o oposto do Brasil. Quando está começando a ficar calor no Brasil, aí aqui está ficando muito frio, né? Então, é bem o oposto. Então, julho, aqui é a melhor época para a gente, e aí já dá um pouco de friozinho, né? Junho. Se fosse pela primeira vez, eu viria nessa época de agora, que seria
começo de junho, agosto, setembro. Setembro ainda tá bom, que ainda é bem calor e aí dá para aproveitar bastante. E é um outro tipo de vida, assim, que tá todo mundo mais alegre aqui também, que tem sol e tudo mais, né? E tem muita atividade de graça para fazer. Agora, quando é frio, eu acho diferente, porque se a gente está acostumado com o clima do Brasil e vir para cá no frio, é legal, mas eu acho que com criança seria melhor vir nessa época mesmo. Então, junho até setembro, eu acho que é o melhor período. Vanessa, e para se locomover aí em Londres, é metrô, tem os ônibus double deckers, como é que você acha que é melhor aí para... Eu acho que para fazer, que tem muita coisa perto, e então você vem, já compra o Oyster Card, né? Que vende até na hora que você chega no aeroporto, você pode comprar já o cartãozinho, e aí você põe 20 libras no cartão e você pode usar o cartão quantas vezes você quiser durante 1 hora. Então você paga só uma vez e pode usar ônibus, metrô. Então é muito útil, porque principalmente o metrô é bem caro se você for pagar separado. Então você pode usar ou o seu Oyster Card, ou você pode usar o cartão de crédito. Eu não sei como é que funciona no Brasil, se teria como usar o cartão de crédito do Brasil, mas às vezes você pode usar o seu cartão direto na estação, né, do metrô. Mas é muito fácil você se deslocar com ônibus, tem ônibus toda hora, você não fica esperando muito tempo, e o metrô é muito fácil com criança também. Tem algumas estações que não tem elevador, então aí para ir com o carrinho que complica um pouco mais, mas sempre você para na escada, tem sempre alguém que vai te ajudar a carregar o carrinho. Então, mesmo se você for sozinha com os filhos, tem sempre alguém para te ajudar. Então, não é motivo para não usar o metrô também. Mas o metrô, ele atende bem, assim, em geral. Sim, todos os pontos. Se for no Parlamento, se for ver London Eye, Buckingham Palace, sempre tem um metrô muito próximo desses pontos turísticos mais importantes. E é muito mais fácil para você se deslocar, né? Porque os ônibus aqui, apesar de ser bem limpos, tem sempre espaço para o carrinho de bebê, apesar disso, ele é muito devagar. Então, se você puder usar o metrô, você consegue fazer muito mais atividades num dia só, ao invés de ficar usando o ônibus toda hora. Mas, às vezes, se você quiser ir se deslocar de um lugar para o outro, você pode pegar o metrô, o ônibus que te leva mais para o ponto de metrô mais próximo, se quiser andar muito tempo, né, também. E é barato. Ô, Vanessa, desculpa. E a pé são próximos, aquele centrinho, essa questão do tem palácio? Por exemplo, Piccadilly, se você for para Oxford Street, que vai ter muita loja legal para visitar, você pode... É tão rápido, tem tanta coisa para ver, que você pode andar a Oxford Street inteira, né? E aí você já vai, por exemplo, chegar em Piccadilly Circus, então você já faz um outro programa. Ou você começa em Hyde Park, que é perto de Marble Arch, e você pode visitar o parque, depois pega Oxford Street. Então, tem vários pontos que, se você olhar no metrô, parece que está longe, mas se você andar, você pode andar também, entendeu? Não precisa descer para o metrô e voltar de novo. Então, é bom checar antes no mapinha, para ver, às vezes você vai voltar no metrô só para andar duas estações, que você poderia ou andar ou pegar um ônibus para deslocar. Mas tem muita coisa próxima também, Vanessa, até aproveitando essa questão do carrinho que você falou no metrô, é tranquilo esse deslocamento aí com carrinho de bebê na rua, nos restaurantes tem alguma questão de entrar com o carrinho? Porque quando nós gravamos o podcast de Paris, a pessoa nos passou a informação que não são todos os restaurantes que são muito amigáveis assim em receber os carrinhos, né? Que é até bom no ato de uma reserva ou de ligar para saber o horário de funcionamento, perguntar a questão de estar com um carrinho de bebê. Então, em Londres também é assim ou é mais tranquilo? Eles não se incomodam de
eventualmente você tá com um carrinho de bebê ou, enfim, com alguma coisa mais volumosa, né, dentro do restaurante. Não, é bem tranquilo. Aqui é bem tranquilo em relação a isso. Não precisa preocupar, não. E tem Tá. muito restaurante que já vem com, ele já tem um menu para criança também. Então você não precisa, você pode comprar uma porção menorzinha para as crianças. E quase todos os restaurantes já traz se for uma criança um pouquinho mais lá de 2 anos, 3 anos, eles já trazem um papelzinho para eles decolorirem, né? Para não ficar, para eles distraírem enquanto faz o pedido. Então, até eu fiz uma listinha de restaurantes que são bem child-friendly, assim, e é bem fácil, você já vai, ele já tem até um lugar para colocar o seu carrinho, e as crianças têm coisas para fazer, então tem mais paciência para esperar para comer e tudo mais. Nossa, que ótimo. Se depois você puder passar para nós, a gente vai disponibilizar para o pessoal no nosso site, pode ser? Pode? Esses restaurantes, porque uma coisa que nós percebemos, que era até um tema que a gente ia abordar contigo, é em relação à alimentação. Eu acho que é uma demanda muito grande dos pais quando pensam em fazer uma viagem para o exterior, questão da diferença de cultura, dos temperos, se a criança, enfim, se vai ter alguma opção para a criança comer. Uhum. E muitas vezes eu acho que fica até as famílias desistem de fazer essa viagem justamente por ter esse medo, né? Do tipo, não vai ter o que comer, ou meu filho não vai gostar. Então, acho legal se você até puder falar um pouquinho disso, se você puder nos disponibilizar depois essas dicas aí desses restaurantes que são kids friendly, né? Para os pais conseguirem jantar ou almoçar tranquilamente e eles também ficarem tranquilos que as crianças vão conseguir também comer, né? Isso, aqui tem muito menu, normalmente é tipo uma coisa bem simples que criança gosta. Eu não sei se é o caso de vocês, mas meus filhos eles são muito complicados para comer, tem só coisas específicas que eles comem. Sim, aqui funciona do mesmo jeito, viu? São super seletivos aqui. Muito, a gente chama eles de Gordon Ramsay, né? Que parece que Isso. a gente faz coisa aqui que a gente é pior que ele para dar nota para a gente. Então, normalmente nesses restaurantes eles fazem nuggets de frango, espaguete bolonhesa, coisas bem simples que crianças gostam de comer, ou fish and chips. Mas eu vou passar uma listinha de todos os restaurantes. Mas acho que Londres, em relação à criança, é bem tranquilo mesmo, assim, para você deslocar. Acho que eles sabem porque a gente não usa muito carro, principalmente para ir nesses pontos turísticos. Então, eles são muito, muito tranquilos em relação ao carrinho, à criança e tudo mais, né? Ótimo. E, Vanessa, agora partindo para um outro assunto, qual a melhor região que você recomendaria para se hospedar aí em Londres? Eu recomendaria, porque se for para fazer os pontos turísticos, eu acho que o ideal seria ficar em West London, que é essa área onde eu moro aqui, que está perto de tudo, é muito fácil deslocar, né? E tem uns pontos umas áreas mais alternativas, mas é muito mais isolado. Então, eu recomendaria ficar nessa área perto de onde eu moro aqui, Shepherd's Bush ou Hammersmith, uma área perto de um metrô da linha vermelha, por exemplo, que a linha vermelha ela integra todos os pontos turísticos, né, que você poderia ir. Então, se tiver alguma coisa, se olhar no mapinha do metrô, algum ponto que estiver próximo da linha vermelha, eu acho que seria ideal. Ô, Vanessa, e tem, por exemplo, é fácil locação temporária, Airbnb, essas coisas assim? Você acha que, ou hotel mesmo, como é que é? Aí, em geral, os turistas se hospedam em Londres? Aqui o pessoal usa bastante Airbnb, que é até mais barato também, né, do que pagar o hotel. E principalmente se for nesta área que eu estou falando, seria mais fácil pegar um Airbnb do que um hotel, porque o hotel realmente nessa área é mais caro. Então, eu recomendaria, principalmente para criança, para não poder ficar mais à vontade e tudo mais, né? E é bem tranquilo para achar, porque tem muitas locações, muitas áreas aqui, muitas casas para alugar nessa área. E uma outra dica que eu daria é também ficar perto de um parque, né? Porque tem várias casas perto do parque,
porque que aí já gasta energia, não tem bastante coisa para fazer no parque. É, O, não, o parque é aquela atração, tipo, tem que ter, né? Não tem como, precisa, para eles correrem, Aqui gastarem é energia. cachorro, né? A gente tem que levar para passear Isso. exatamente. esse dia. Ô, Vanessa, agora partindo para atrações mesmo, que Sim. você acha? Quais são as atrações que você acha que são mais legais, As assim, para... imperdíveis de Londres. Então, as imperdíveis, definitivamente iria no parlamento, né, para ver London Eye, tem aquela área toda. Quando eu vim para cá, eu achei super legal. Meu marido me trouxe, que ele é daqui, e você vai ali em London Eye e você pode pegar um barco que você usa com Oyster Card. Então você usa o Oyster Card, você pega um barco e você vai no Rio Tamisa e você vai até London Tower Bridge. Então você pode ver todos esses pontos turísticos pelo Rio Tamisa, né? Então você vê tudo e você paga super barato, né? Seria como se fosse um táxi aquático, vamos dizer assim, é isso? Isso. Táxi não, um ônibus aquático. né? Que foi quando ele me foi mostrar a cidade, ele fez isso. Ele foi mostrando as torres, todos os pontos turísticos, e é super lindo, principalmente nessa época agora. E você pode ou começar do Tower Bridge e ir até London Eye, ou fazer o contrário. E tem alguns barcos que fazem isso para turista mesmo, e aí eles vão te dando informação, mas de qualquer forma, só de ver tudo, você nem precisa muita explicação, né? Então eu recomendaria pegar esse barco, que você pega em um dos pontos ou London Bridge ou Tower Bridge, e de um ao outro, que aí você vai ver todas as torres, vai ver Shakespeare Globe, onde o Shakespeare costumava apresentar, Tate Museum. Chega na Fuller's? Não, porque eu gosto de cerveja e eu sei que ela fica... Mas essa naquela fábrica de cerveja Fuller's lá, o Fuller's. Essa aqui é mais aqui perto, Você já foi lá? Eu nunca Não. fui. Não, eu tô te falando que eu gosto muito de cerveja e aí eles colocam isso no rótulo, né? Que é feito à beira do Rio Tamisa. Isso, Me ocorreu só de perguntar. Eu nunca Não, fui. não resisti. Não, mas você tem que ir. Vou ter outra dica para você, se você gosta de cerveja também. Eu não sei por que nem não tem muito ponto turístico, mas tem um lugar chamado Gordon's Wine Bar, que é um pub, é o pub mais antigo de Londres, e ele é subterrâneo, e é perto de Embankment. E você, saindo de Embankment, da estação Embankment, você já vê esse bar. Então, eles vendem cerveja e vendem vinho, você escolhe, você pode comprar a garrafa ou comprar só o copo, e vende uma tábua de queijo, que é uma delícia, que é super romântico. É bem escuro e é bem antigo o lugar, sabe? Aí não sei se dá para criança mesmo, mas dá para deixar um dia assim de date night para vocês. Porque o engraçado é, a gente sempre fala isso também, né? A gente se preocupa, obviamente, com as crianças, mas também algumas coisas para os pais não tem jeito de não. Né? A gente também, por exemplo, Londres, né? Eu que gosto de cerveja, realmente é um lugar super especial para tomar cerveja boa, né? Então, acho que tem muitos pais que estão na mesma situação aí. Eu nunca fui nesse da Foyers, mas eu já ouvi falar que você tem um dia de degustação lá, que você pode conhecer a fábrica, e aí eles fazem a degustação. E crianças podem ir também para assistir, que eles explicam como que faz a cerveja e tudo mais. Então, é um outro ponto, uma outra coisa interessante que dá para fazer com eles também. Que legal, hein? Ô, Vanessa, só para deixar aqui registrado, né? A London Eye é a roda gigante, né? Que começou em Londres, daí agora já tem em todo lugar, eles copiaram em todos os lugares do mundo, né? Não é verdade? Isso, O passeio da roda gigante, quanto tempo leva, mais ou menos? E a criançada pode ir? Como é que... Pode. E eu tenho que demorar uns 45 minutos para dar a volta inteira. Normalmente tem muita fila. Eu achei interessante, mas eu ia até dar uma outra dica de uma outra coisa que poderia fazer, que eu achei que foi o mesmo efeito da London Eye,
e é de graça, e é uma coisa que ainda não é muito conhecido, que chama Sky Gardens. Sky Gardens é um dos prédios mais altos que existem no centro da cidade, e eles fizeram um acordo com a prefeitura para poder liberar de fazer esse prédio. Eles prometeram que iam fazer um jardim no topo do prédio. Então é um jardim enorme que existe no topo desse prédio, e você pode ir de graça, aberto, tem vaga para cada horário, assim, você pode ir de graça e subir até o topo. Então, lá em cima, você tem uma vista de toda Londres e dá para ver todos os pontos turísticos de lá. É só importante agendar uma semana antes, porque eles abrem vagas em uma semana e você tem que correr para pegar o seu lugar, porque acaba tudo muito rápido. Mas você só faz coloca o seu nome, todo o e-mail e não tem que pagar nada. Aí você vai com esse bilhetinho lá e já sobe e tudo mais. E é muito legal. E o London Eye é legal, porque ele roda tudo, mas assim, eu acho assim, se for uma coisa que vai demandar muito tempo, você tem que ficar em fila e tudo mais, eu deixaria para fazer esse do Sky Gardens ao invés do London Eye, que é muito mais prático e mais bonito, eu achei. Achei mais bonito a vista de lá, né? Nossa, que legal. A Alessandra está sofrendo aqui, eu preciso ser a porta-voz dela. Ela assim, por que eu tô sem voz? Eu queria falar. Então, assim, ela está aqui entre nós, mas ela está chateadíssima que não pode perguntar. Ela fica só escrevendo aqui para mim, pergunta isso, aí eu vou perguntando. Ô, Vanessa, eu tenho deixa eu lembrar, 3 perguntas aqui que a gente sempre ouve. Eu não conheço ainda, infelizmente, Londres, mas espero em breve. A primeira pergunta muitos anos atrás, eu assisti um filme com a Julia Roberts, aquele de Nothing Hill. Uhum. Vale a visita nesse bairro? É lindo, com certeza, E você Mas as crianças vão curtir também, ou aquele programa que você fala, filho, você vai porque a mamãe quer muito conhecer? Não, dá para levar, mas eu iria durante a semana. No fim de semana é muito, muito cheio e eu fico até com medo de perder as crianças também, sabe? Assim, nossa, eu tenho pavor disso. É muito cheio, porque tem a feira, tem uma feira de Notting Hill. A feira acontece durante os dias, tem que checar os dias, tem alguns dias que não tem, mas tem uma feira de coisas vintage que acontece no fim de semana, mas ela acontece também durante a semana. E normalmente os turistas vão no fim de semana, e aí dá muita gente. Então, eu não iria com criança. Assim, eu já fui, mas você fica um pouco tenso, porque tem que ficar segurando na mão o tempo inteiro, né? Mas é uma rua linda, com casinhas super coloridas. É bem do livro, do filme mesmo. E tem esse mercado que você vai passando, e várias lojinhas com coisas antigas, e tem até comida brasileira também no final, que vende pastel lá, que é o ponto de todos os brasileiros que estão aqui, para matar a saudade. Mas tem muita coisa legal para ver, e eu não perderia, não, com certeza. Então vou colocar no meu roteiro, né? Falar, filhos, vamos conhecer o que a mamãe quer conhecer, porque a gente já vai depois fazer outra coisa para vocês. Tem uma feira com frutas, que eles vendem várias coisas que no Brasil é mais difícil achar, né? De algumas frutas. Então, as meninas adoram ir na feira para comprar frutas diferentes. E tem bastante coisa para comer também. Tem um deles que tem um caldeirão enorme para fazer paella, que faz paella, e é super baratinho, 5 libras. Você compra uma paella que dá para todo mundo comer, sabe? Então, é um programa para andar e para comer também. Então, vai preparado para as duas coisas. Tem muita comida boa. Aí já agrada, hein? Aí agrada, isso que eu falar. Vanessa, a outra pergunta, até é uma pergunta da Lê aqui. Ela, numa das pesquisas que nós já começamos a fazer, alguma atração da Peppa. Procede essa informação ou não? Isso, tem o Peppa Pig, mas não é em Londres. Você tem que ir acho que dá para ir de trem. Tá. Mas fica muito distante de Londres? Eu acho que é 1 hora de Londres. Tá. Você já foi? Não. Eu não fui. O que eu ia te falar era um outro que eu achei
Esse eu fui, não é da Peppa Pig, mas é uma mini cidade, chama, deixa eu pegar o nome, é Beconscott Model Village. Eu vou te passar depois direitinho o nome. Tá. Aham. Eu já fui com as meninas e realmente foi um dos pontos mais legais que a gente teve de visitar, porque é uma cidade em miniatura. Para quem gosta de trem, então, adora. É uma cidade em miniatura, ela foi fundada em 1930 e dizem que até a Rainha Elizabeth costumava ir quando era criança, ia direto lá. E a coisa mais fofa que eu já vi, porque é tudo pequenininho, do tamanho das crianças, e os trens funcionam, eles param na estação, então você vai andando, vai vendo os trens passando, tem umas casinhas que pegam fogo, então tem as miniaturas das pessoas fazendo o resgate e bombeiros e tudo mais, sabe? É super barato e é meia hora de Londres. Então dá até para alugar um carro ou ir de Uber até lá. Acho que paga 4 libras para entrar. Mas eu tenho até um vídeo, se quiser, eu te passo dos bonequinhos se movimentando, sabe? Ai, a gente quer sim, se você puder. É a coisa mais fofa, é muito, muito bonitinho e é bem assim tradicional. Como eles chamam de Model Village, é o Model Village mais antigo que existe no mundo. Começou com esse senhor que ele era viciado em montar miniaturas e foi se tornando uma grande atração, que aí até a rainha começou a vir quando era pequena para visitar. E hoje em dia vem gente de tudo quanto é lugar do país para esse lugar. E não é muito conhecido, porque é um pouco fora de Londres, mas não é complicado de visitar. Mas é uma coisa que você faria num dia só, num dia inteiro, né? Porque demora até chegar lá e tudo mais. Mas é bem legal. E eu acho mais tradicional do que o Peppa Pig, né? Mas eu tenho amigas que foram no Peppa Pig e adoraram também. Ô, Vanessa, e quais outras atrações para crianças que você tinha aí, que você já mapeou aí para... Então eu tinha separado essa da Mini Village, né, Beconscott. Tem um outro atração que Kew Gardens. Kew Gardens é uma área florestal que tem aqui e tem várias atrações para criança. Esse seria um programa para fazer o dia inteiro, porque tem muita coisa para fazer. Tem uma área que é só com árvores que apodreceram, então eles cortaram a árvore, fizeram uma trilha de árvore, então as crianças andam em cima da árvore, é uma trilha enorme e muito, você entra por dentro da árvore, sai, tem escadinhas, e aí quando você chega no final, tem uma que eles chamam de Badger Cave, que é uma caverna para a criança entrar dentro, é super legal. E tem também, isso é tudo em Kew Gardens, tem você pode andar em cima das árvores, então você sobe uma escada enorme e aí você pode fazer uma caminhada de 360 graus no topo da árvore, né? E dá para ver toda a cidade de lá de cima. E agora eles montaram um Children's Garden, que é um playground para crianças, que acabou de ficar pronto. Então, quem puder vir agora vai beneficiar disso, que nós estamos esperando já faz 1 ano para ficar pronto. E finalmente ficou pronto. E tem trampolim, tem areia, tem coisas para brincar com água. Se fosse para fazer uma coisa um dia para agradar a criança, eu iria para Kew Garden, sabe? É um lugar que eles vão morrer de divertir, gasta muita energia, anda pra caramba e tem muita coisa divertida para fazer. E é um dia inteiro de andança, né? Então, com certeza, leva o carrinho, porque eles vão cansar de andar, senão não consegue fazer tudo num dia só. Mas tem muita coisa para fazer. Uma outra coisa que eu separei foi em Hyde Park. Hyde Park é o parque principal que tem, que também está nessa área aqui que eu moro, que é enorme também, mas tem um playground, que é um playground que foi feito em homenagem à princesa Diana, que até chama Diana Memorial Playground, que é bem na entrada, você vai até Queensway, que, por exemplo, se você quiser fazer um programa duplo, poderia ir em Notting Hill de manhã, e depois pega o ônibus e vai até Queensway, que é tudo na mesma rua, né? Então, em Queensway, você já desce no ponto para entrar nesse parque. E esse parque você só entra se você tiver uma criança com você. Não é autorizado para pessoas
sem crianças entrar. E tem várias coisas para fazer lá. Tem um navio pirata de madeira enorme, que as crianças podem brincar, ficam penduradas lá, e que é cercado por areia. Tem vários, eles gostam de fazer aqui fontes de água, então as crianças levam um baldinho e enche de água e leva água para um lado e para o outro. Tem brinquedos de madeira, aqueles brinquedos de aventura, de madeira, então é tudo cercado, tem um banheiro só para crianças que você pode trocar fralda, tudo já pronto apropriado para criança, e é um dia assim de gastar energia também, e é em Hyde Park. Depois você pode visitar Kensington Palace, que é onde que a princesa e o príncipe moram, né? A princesa não, o príncipe William, eles moram ali, então você pode visitar também. Mas, então você já faz uma dobradinha turística e leva as crianças para passear. Eu até deixei aqui dicas para ir nesse lugar, para não esquecer de levar uma troca de roupa com biquíni, porque vai ficar... E tem uma pizza deliciosa na saída, que você Minha nossa, não fala isso que o coração bate até mais forte. Minha gente, pizza é um caso sério aqui, viu, nesse trio aqui, ó. Então. Meu Deus, ela é unânime aqui, ó. Pizza, na dúvida, o que a gente vai jantar? Pizza. Então, aí já tem aquela pizza perfeita para a criança comer no final. Então, eu adoro ir lá quando tem verão, é uma época muito boa, as crianças ficam loucas com água, então brinca pra caramba com areia e tudo mais. É aquele lugar que você tem que levar uma troca de roupa, mas eles se divertem bastante. E o último que eu ia te falar é um campo que chama Mayfield Lavender Field, que é um campo de lavanda que existe também, é um pouquinho fora de Londres, mas é coisa de meia hora de carro. E é um campo de lavanda enorme que você pode visitar, e as crianças adoram, porque é super lindo, é um lugar maravilhoso para tirar fotos, e eles têm um café nesse campo que serve tudo quanto é produto feito de lavanda. Então tem scones, que aqui tem esses pãezinhos que você coloca geleia para tomar chá, tudo com lavanda, tem chá de lavanda, tem que mais? Bolo, várias coisas assim. Então é um lugar super diferente para visitar, e eles abrem agora em junho, e aquele perfume, aquele cheiro de lavanda, e o campo é a coisa mais linda do mundo, que é um outro que eu tinha dado um lugar meio mais alternativo para ir, se tiver com tempo. Ô, Vanessa, você tocou num assunto que para nós sempre é sensível, que é comida. Que a gente faltou essa pergunta que é sempre uma pergunta importante se fazer. A gente, obviamente, né, Londres, Inglaterra, a gente já faz né, associa direto com fish and chips. Mas fala aí quem for a Londres não pode deixar de comer, alguma coisa tradicional ou não tão tradicional como fish and chips, ou alguma coisa assim que você acha que tem que comer indo para Londres. Eu acho que o fish and chips não tem como escapar, e o outro é o sausage and mash, que é o purê de batata com salsicha. Eu sei que não parece que é muito bom, mas é gostoso também. Mas eu definitivamente recomendaria para ir num pub, para comer uma comida tradicional daqui, né? Mas sempre você vai encarar um fish and chips ou sausage and mash, que eles falam também. Mas tem vários restaurantes que são super comuns, assim, como é que fala? Uma cadeia de restaurantes que todo mundo vai e adora. Um é o Agamamas, que é super diferente o estilo deles. Você tem uma mesa enorme, então você não senta numa mesa só com você senta na mesa com outras pessoas que estão lá, e eles servem comida asiática, né? Então tem várias coisas, comida com noodles, comida japonesa, tem mais comida chinesa, tailandesa que tem lá. E tem tanto o Agamamas quanto o Busaba, são os dois do mesmo estilo. Então você divide mesa com outras pessoas e você faz o pedido de alguma coisa mais asiática, assim. É super diferente. E é um dos que tem menu para criança também, que
É uma comida que às vezes dá para arriscar uma coisa diferente para eles comerem, mas que não é muito diferente do tradicional que a criança gosta. E eu te fiz uma lista de 2 lugares também, se quiser comer uma comida mais requintada, assim, uma coisa mais chique, sabe, assim, 5 estrelas. Então tem um restaurante chamado Riva Café, que é à beira do rio, e eles fazem comida Michelin também, mas você pode levar criança, principalmente nessa época, porque eles têm um jardim, então você pode sentar no jardim, então você não fica preocupado de fazer barulho e tudo mais, e é uma comida maravilhosa, uma coisa assim, de chefe mesmo, uma coisa Que legal. É, e, e é bom porque você pode levar a criança para ir também. Tem um hotel também que eles fazem o afternoon tea, né? Nossa, eu ia te perguntar isso, assim, tava na ponta da língua. Eu falei, Então, gente, eu tô louca ou é o chá da tarde? É tradicional, né? super. Tem algum que você super recomenda? Então, tem os que todo mundo gosta de ir no Hits, né? Que é o que aparece até aparece no filme lá. É, e é super chique, mas não é um lugar que daria para levar criança, porque é super formal, você até tem que se vestir melhor para ir e tudo mais, que é super requintado no Hotel 5 Estrelas. Então, se tivesse uma chance de ir com criança, eu recomendaria, porque é uma experiência britânica, assim, uma coisa bem inglesa, né? Mas tem como fazer isso com criança também. Eu fui nesse hotel, que é um hotel também 5 estrelas, e eles são super child-friendly também. Então, dá para você fazer um afternoon tea e com as crianças ainda. Eles trazem a cadeira para a criança sentar, traz alguns brinquedinhos, algumas coisas assim. Então, você pode aproveitar, se você não tem como escapar de fazer um programa sem criança, mas ainda quer aproveitar um afternoon tea muito chique, assim, eu recomendaria de ir nesse hotel também. Eu fui quando a minha filha tinha 1 mês e eu estava super nervosa. Foi a primeira vez que eu saí sozinha com ela, assim, e a gente foi aniversário da minha mãe antes dela ir embora, a gente quis levar ela num lugar legal. E eu fiquei com muito medo. Falei, se ela começar a chorar, se der alguma coisa, e eles foram super legais. E é perto do Hits também. Mas eu vou passar o nome, que esqueci totalmente o nome do Não, depois, se você só conseguir passar para nós, Vanessa, a gente disponibiliza para o pessoal, porque é super legal essa dica, né? Um passeio aqui bem que você falou, ele é emblemático e a gente lembra, associa muito, né? O chá da tarde a Londres. Se quiser fazer uma coisa assim, que vai memorável, né? Acho que tem que ser ou um afternoon tea. O fish and chips é bem basicão, né? Mas a comida não é tão gostosa, mas o afternoon tea é super, super legal. Eu acho que tem que fazer um em algum lugar, mas tem que fazer um antes de ir embora. Tem só mais um que eu ia te falar, que é um restaurante que chama T-Rex, que é um restaurante sobre dinossauros, que fica dentro do Natural History Museum. Então, tem o Natural History Museum, que é um outro lugar que é muito legal para levar crianças. E ali você, nessa área, chama South Kensington. Então, se você for até South Kensington, na estação South Kensington, você pode fazer Natural History Museum, Victoria and Albert Museum e o Science Museum. Então, são 3 museus que ficam um na frente do outro. Então, você pode fazer tudo num dia só, se você tiver num pique para fazer, e todos eles com criança. Science Museum tem um playground embaixo, subterrâneo, que tem várias coisas com água para brincar, soft play também. E o Natural History Museum tem esse dinossauro enorme, esqueleto do dinossauro na frente, na entrada do museu. E eles têm um restaurante que chama T-Rex. Então, para crianças que gostam de dinossauro, tem um dinossauro dentro do restaurante e é toda feita para criança, tudo em formato de dinossauro. Então, eu pensei assim, um restaurante que é bem para criança mesmo, que elas vão adorar, é esse que é dentro do museu. E pode ter barulho, que é toda aquela bagunça também, e é bem informal. Então, pode fazer esses 3 museus e almoçar lá dentro, né? Que é um programa muito, muito legal. Vanessa, agora de verdade, não é mentira, é a última dúvida que ela escreveu aqui para nós, porque coitada, ela está totalmente sem voz. Ela queria saber se aí em Londres o verão ele é muito quente ou dá para encarar?
Não, dá para encarar tranquilo. Aqui a gente já está celebrando o verão, igual tá aqui agora, tá 20 graus, tá todo mundo não usando blusa de frio mais, sabe? Que tá achando que já é verão. E às vezes, quando chega em agosto, é a época que é a mais quente, mas não chega nem aos pés do que é em Ribeirão Preto, não. Então, chega. Tem uns dias, às vezes, ano passado teve uma semana que foi um calor infernal, que chegou a 37 graus, mas durou 3 dias. Mas não é comum de acontecer, não. Então, eu recomendaria para não nem pensar nisso, porque é um verão, assim, 30 graus máximo. E, às vezes, até você tem que levar uma blusinha, porque no fim da tarde você já não consegue ficar só com blusa de manga curta, não. E até pensando nessas algumas atrações que você citou, de levar um biquíni, uma sunga para as crianças também, é legal, tentar ir no verão, né? Até para usufruir dessas atrações, né? Eu acho que até para as crianças é uma coisa diferente para aproveitar. A gente está no Brasil, a gente não. Parece que não dá valor, mas a gente está tão acostumado com o sol, em ter praias bonitas e tudo mais. E aqui, acho que as crianças têm que se divertir com coisas muito mais simples, né? Isso. O jatinho d'água que você dá para a criança, que bota na areia e dá um negócio que está saindo um pouquinho de água, já todo mundo enlouquece. Então, às vezes, até para a criança vai achar até estranho, né? Mas talvez vão achar interessante de fazer alguma coisa assim. Não, com certeza, eu achei demais. Vanessa, então, para terminar, a gente queria deixar agora aberto o espaço aqui para você falar do seu trabalho, que eu sei que você vai montar agora, ou já montou, né? O seu perfil no Instagram, o site. Então, fala um pouquinho dele. Se você já tiver até algum endereço do site ou do Instagram, divulga aqui, porque eu acho super bacana, até para quem vai fazer uma viagem dessa, poder entrar em contato contigo, né? Ah, sim, para quem. Então, é um convite para quem está pretendendo vir para cá, quiser algumas dicas de Londres, ou mesmo para ter algumas ideias de uma cultura diferente, né? Eu abri essa conta, chama Mini Londonas, e é uma conta no Instagram. Eu vou abrir, estou pensando em abrir um site também, ainda não sei, mas a ideia foi dessa experiência que eu tive de ficar o dia inteiro tentando entreter crianças, né? Achar alguma coisa para fazer em Londres, e a falta de informação que eu achei que não tinha nada direcionado para os pais. Então, eu decidi montar essa conta no Instagram para dar dicas de lugares, coisas práticas, até dicas como essa, assim, de leva biquíni, traz uma coisa assim, porque às vezes quem não passou por isso, às vezes não tem noção do que é ter criança e tentar sair junto, né? Às vezes a gente tenta se aventurar e fazer alguma coisa, mas sabe o trabalho que vem por trás daquilo tudo, né? A estresse que é levar a criança no ônibus e tudo mais. Então, eu resolvi montar uma coisa bem prática e bem, assim, realista de como que é sair com crianças aqui em Londres. Então, para quem tiver com planos de vir para cá ou quiser saber um pouco mais, é só me seguir, Mini Londonas, e tá no Instagram, é bem fácil achar. Vanessa, parabéns pela iniciativa, eu acho super legal, até porque é bacana para quem vai mudar, até vai morar em Londres, né? E para quem planeja ir, porque eu acho que essa questão de fazer viagens internacionais, principalmente para a Europa, né? Ainda existe muito preconceito, muito medo, né? De levar crianças para esses países, como vai ser a aceitação, se vai ter alguma atração, a questão de alimentação, enfim, acho que até é um pouco o foco, né, assim, o objetivo do nosso trabalho, do Kids, né, de desmistificar e tornar possível e viável essas viagens. Eu acho super bacana o seu trabalho, obrigada. Muito, muito sucesso. Valeu. Foi uma delícia a nossa entrevista. Tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito, muito, muito cada informação que você passou. E é isso, e a gente espera te conhecer em breve, viu? Quando você vier também ao Brasil, que a gente possa se encontrar. Ah, claro. Nossa, foi um prazer. Muito obrigada. E parabéns também pelo sua conta. Eu já achei várias dicas lá também de outros lugares, que eu dei uma visitada lá. E já vi várias coisas legais também. Eu adorei a fato de entrevistar a pessoa, que eu acho que
realmente a gente precisa tirar essa ideia de que é difícil sair com criança, né? A gente Isso. só tem que tentar ajudar da melhor forma possível, se a gente já passou por isso, e trocar experiências, né? E alinhar a expectativa. O importante eu é ia isso. falar isso, é um ajuste de expectativa, assim, tem que ir com... não é nem a questão de ir com uma expectativa baixa, mas entender que você vai com crianças, que o ritmo é totalmente diferente, e é justamente para não se frustrar e a viagem ficar ruim. Eu acho que tem que ir com o olhar delas, né? Sem pressa, com calma, passeios diferentes claro, cumprir a agenda aí de pontos turísticos tradicionais, mas buscar também algo que vai agradá-las, que elas vão se divertir. Eu acho que esse ajuste de expectativa é fundamental para que a viagem seja um sucesso, né? Isso, exatamente. Legal, Vanessa, brigadão aí. Obrigada, viu? Foi um prazer. Foi super legal. Quando vocês aparecerem, dá uma ligadinha, a gente faz um encontro aqui, certo? Não, combinadíssimo. Ó, a Lê tá aqui mandando um beijo enorme, tá agradecendo. Ela tá super chateada que não conseguiu, mas foi uma delícia. Muito, muito obrigada. E sucesso aí para você. Essa foi a entrevista com a Vanessa. Continuem ligados que agora iremos conversar com a Eneida, do blog Londres para Principiantes. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje tá aqui com a gente a Eneida, do Londres para Principiantes. Tudo bom, Eneida? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Eu queria que você se apresentasse. A gente está super feliz aqui com a sua participação e a gente quer dizer para o pessoal que a sua participação vai trazer muitas dicas bacanas aí de atrações com as crianças, né? Isso aí. Então, nós vamos falar bastante sobre Londres para crianças, programas com crianças, tem muita coisa legal para a gente ver. Que legal. Eneida, conta um pouquinho então da sua história, quanto tempo que você mora em Londres, enfim, um pouco do seu trabalho, conta aqui para nós. É o seguinte, eu sou casada com um londrino, né? Meu marido é nascido, criado, e a família dele é toda de Londres, e eu conheci quando eu fui a Londres fazer meu doutorado. Eu fiz uma bolsa sanduíche na Universidade de Londres, um dos institutos da Universidade de Londres, e lá que eu conheci ele, e desde então a gente tem meio que ido voltando muito esse percurso. E nós sempre gostamos muito de viajar, e sempre viajamos, e gostamos de internet, desde mesmo meu trabalho de doutorado foi em termos de comunicação mediada por computador. Eu comecei a trabalhar com blog, com páginas, né? Na época não existia blog, mas a minha pesquisa foi nessa área, e o meu marido também tinha um site que ele gostava de mergulhar, então ele divulgava as fotos dele e tal. Então, para a gente fazer um site foi uma coisa assim, meio que até natural. Mas na época, né, foi em 2009 que nós começamos. O blog está fazendo esse ano 10 anos, né? E foi evoluindo à medida que começou como um hobby, como muitos blogs na época começavam, né? Mas foi evoluindo e mudando à medida que o nosso público foi pedindo outras coisas, né? E hoje nós temos, na verdade, um portal e também um receptivo em Londres, que a gente tem uma equipe, né, que trabalha com a gente já há 5, 6, 7 anos, de brasileiros que oferecem passeios, guias, fotógrafo, enfim, tudo que você quer para dar apoio. Tudo que precisa. Tudo que precisa, a gente arruma. Se não tem, a gente arruma. Claro, esse que é o mais importante, é isso. O hobby virou trabalho, né? Virou negócio, virou nosso trabalho. Oi, Neida, falando agora mesmo das atrações, o que você acha que... Acho que Londres tem aquelas atrações que você também, se puder falar, aquelas que não tem como não ir, né? Uhum. E daí depois passar um pouco para a gente falar especificamente sobre as atrações com as crianças. Então, como a especialista é você, a gente Vamos lá. passamos a bola para você. Joia.
Olha, eu acho que eu até fiz uma listinha aqui para a gente não esquecer muita coisa, né? Então, tem as atrações que eu acho que as crianças vão se divertir de qualquer forma, por exemplo, a London Eye, né? Que é aquela roda gigante panorâmica, ela é toda de vidro, então eu acho que... E ela roda muito devagar, eu acho que as crianças ficam, assim, até meio fascinadas, as menorzinhas, né? Que a roda não para, então ela entra na roda andando, e dá para você ver a cidade lá de cima, né? Pequenininha, eu acho que é muito legal. Tem criança que não gosta, né? E as pequenininhas não pagam, até 3 anos não pagam, e até entre 3 e 15 anos tem desconto, ingresso infantil, né? E é muito legal, eu acho que é um programa que é obrigatório, né? Digamos, obrigatório entre aspas, né? Que não, cada um faz o que quer, mas eu acho que é muito legal. Com criança, Enéida, costuma ter muita fila? no verão, né, ou em fim de semana, nos feriados, né, em algumas datas, assim, né, na Inglaterra tem umas férias escolares, eles têm as férias de verão, mas tem umas férias pequenininhas entre os trimestres, e nessas semanas especificamente, Londres fica muito cheio de criança. E as atrações, normalmente, os museus começam a fazem, né, programação especial para criança. Então, normalmente, nessas épocas, tem muita programação especificamente para elas, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim, o lado da fila e o lado Na verdade, eu perguntei para saber se tem alguma forma de evitar comprar o ingresso pela internet. Tem sim. Tem sim. Você compra o ingresso pela internet com hora marcada, de meia em meia hora que eles marcam, né? Então você vai chegar lá, vai ter uma filinha, mas não é nada assim excepcional. E quem realmente não quer fila nenhuma e paga mais caro para ter um fast track, né? Que é essa fila rapidinha. Então, o London Eye é uma delas. Agora, pertinho ali do London Eye, que na verdade em frente, bem pertinho mesmo, tem o Aquário de Londres. É um aquário marinho que foi reformado há pouco tempo e dizem que é uma das maiores coleções de animais marinhos da Europa. Então, tem esse aquário. Eu não sei, assim, Londres tem um zoológico também, né? Não é uma coisa que... Quer dizer, um aquário você pode ver em qualquer país do mundo, em vários países do mundo. Então, não sei se é uma coisa assim, muito obrigatória, nem recomendada, mas eu acho que é legal falar, porque é realmente um aquário importante, né? Então, legal. Mas vale, às vezes a criança, às vezes tem criança que realmente gosta bastante. Nossa, pois e é legal, que tem animal Vale a Dia tá dica. chovendo, né? Alguma coisa assim. Não, vale a dica. Vale a dica. E tem também assim, uma área que a criança pode mexer, pegar nas estrelas do mar, sei lá, mexer com os peixes. Tem umas coisas assim que é bem legal. Assim. Então fica aí a dica para quem gostar de aquário. Outra coisa que todo mundo que vai a Londres pelo menos uma vez costuma fazer, depois pode até falar mal, mas tem que ir, é a troca da guarda, né? Então, que fica normalmente muito cheio, né? Mas eu acho que as crianças gostam, sim, em geral, né? De ver os soldadinhos, é muito legal, né? Eles com aquelas também, né? roupas, os adolescentes também. Mas tem gente que fica xingando, que é um empurra, que não sei o quê. Mas a dica para quem está com a família, ou que não está muito afim de ficar enfrentando a multidão, é você ficar perto do Palácio de St. James, que é um palácio de onde a guarda da rainha ela é dividida em dois que eles chamam de destacamentos, né? Um guarda o Palácio de Buckingham e um guarda o Palácio de St. James, que é o palácio mais antigo de Londres e é onde, antes da rainha Vitória morar no Palácio de Buckingham, eles moravam no St. James's Palace. E até hoje a guarda tem um destacamento que fica lá. Então, eles saem do Palácio St. James também com a banda, os mesmos guardinhas, e vão andando até o Palácio de Buckingham. Então, quem quer tirar foto legal, procura ficar mais perto do Palácio St. James, porque não tem tanta gente e dá para tirar foto legal. Ou então,
do Wellington Barracks, que chama, é o quartel de onde a guarda nova, que está substituindo a guarda antiga, sai. É tudo muito perto ali do Palácio de Buckingham. Quem quiser ver o mapa, ver as dicas, no nosso site tem também. Só buscar lá a Troca da Guarda, que tem direitinho no mapa onde que fica menos gente, como é que faz para não pegar muita confusão. Mas eu acho que Troca da Guarda tem que ir, pelo menos para tirar uma fotinha. É legal. Faz parte do pacote, né? Eles têm que, aí tem essa atração, né? Essa não é se quiser, essa tem que. E é de graça, né? Tem muita gente que pergunta quanto que é o ingresso. Não tem ingresso. Eu acho que é bacana. Desculpa, Eneida, te interrompi. Na verdade, pensando numa viagem com crianças, eu acho legal também essa experiência cultural, né? É uma coisa que eles acabam não vivenciando aqui no Brasil, e aí é bacana ter contato, né? Com esse tipo de cultura mesmo, bem diferente, né? Nesse mesmo tema, então, nós temos a Abadia de Westminster e a Torre de Londres, né, que são 2 lugares também relacionados com a família real, né, com a monarquia britânica. A Abadia de Westminster também é uma abadia, pode não ser um lugar óbvio para levar criança, né, já que lá tem túmulos de diversos monarcas, né, foram enterrados lá. Várias outras pessoas, poetas, cientistas, que têm memoriais, escritores para tudo quanto é lado, dentro da abadia. E tem o trono de coroação, né, que é usado, acho que desde 1066, que é a data. Né? Todas as coroações usaram esse trono desde então. Né? Agora, para a criança, eles têm uma... Antigamente, eu não sei se ainda tem isso, mas eles têm assim, uma trilha para criança, ou eles dão um livrinho para a criança, encontro onde o rei, não sei o quê, aí a criança vai desenha. Então, é uma coisa assim. E no final, eu não sei se isso aqui ainda, que eu não tenho certeza se ainda existe, mas eles davam uma moedinha de chocolate quando a criança devolvia essa... Era uma pranchetinha assim, que a criança ia escrevendo ou desenhando, né? E no final ganhava um chocolate. E também é fascinante assim, de ver os casamentos reais, inclusive o Prince William, né? O casou com a Kate Middleton, foi na Abadia de Westminster. Então dá para, dependendo da idade da criança, né? Se for uma menina assim, que gosta dessas coisas de princesa, né? É bem... Dá para criar essa historinha, né? Dá sim. Criar não, contar, né? Contar, que é uma história real, né? De princesa. Real nos 2 sentidos, né? Real, real. E real mesmo, da realeza, né? É verdade. E a Torre de Londres, que é onde ficam as joias da coroa, né? Que é uma coisa inacreditável, né? As joias da coroa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Você entra praticamente dentro de um cofre, né? Tem a parede de cofre, mesmo daqueles cofres de banco, são umas salas, né? Que tem em exibição toda, não só o cedro da coroação, algumas coroas, mas as joias mesmo, e além disso ainda tem bandejas de ouro, umas pias de batido, uma coisa assim muito impressionante, né? Vários cedros, várias coroas. E tem também uma exposição sobre como os reis moravam na Idade Média, né? Que a Torre de Londres ela já serviu como fortaleza, né? Em primeiro lugar, ela foi construída, mas ela foi uma prisão durante muito tempo e foi também um palácio, né? Os reis moravam lá há algum tempo. Dentro do Palácio de Buckingham, normalmente você não pode visitar o interior do Palácio de Buckingham, só algumas semanas no verão que você visita o que chama os salões de Estado, que são a área pública do palácio, onde são recebidos os chefes de Estado, onde tem as recepções, você vê a sala do banquete, com aquela mesa imensa e tal. Mas isso aí eu nem acho que é muito para criança, não. Existe também, durante o ano inteiro que fica aberto, são os estábulos do palácio, chama Royal Mews, né? Os mews são esses estábulos. Então, lá você vê as carruagens,
alguns cavalos, mas vários carros que são usados até hoje nesses eventos especiais, né? Por exemplo, no casamento real mesmo, eles desfilam em carruagem, então essas carruagens ficam guardadas nesses estábulos, que ficam abertos para visitação durante praticamente o ano inteiro. Também tem que pagar ingresso, mas é muito interessante você ver. Agora em junho, por exemplo, acho que é dia 8 de junho esse ano, tem a comemoração oficial do aniversário da rainha. O aniversário da rainha é em abril, mas eles fazem a comemoração em junho. Chama Trooping the Color. É uma cerimônia militar, mas a rainha sai do Palácio de Buckingham e anda naquela avenida do Mall, assim, até essa área onde ficam a guarda montada e uma cavalaria. Ela sai do Palácio de Buckingham nessas carruagens, ela e diversas outras carruagens com a família real. Então, e ficam as pessoas assim na avenida, né, acompanhando. Então, ela vai, assiste a cerimônia e volta nessas carruagens. Então, são essas carruagens que ficam à mostra nesses estábulos, né? Eu acho bem diferente, né? Você vê as carruagens, eu acho bem bacana também. Oi, Neida, e agora indo para as atrações das crianças, o que você separou aí? O que eu separei mais foi assim, os parques de Londres, né? Que eu acho que é uma coisa que realmente no Brasil a gente não tem oportunidade de aproveitar muito, né? Parques, esses praças e locais assim abertos, né? Não só em Londres você tem o Hyde Park, né? Você pode passar um dia inteiro lá, tem um lago, tem pedalinho, tem os esquilos que as crianças gostam, tem patinho, tem bar, tem restaurante, né? Você pode alugar bicicleta e andar de bicicleta, andar, brincar, jogar, fazer piquenique, né? Isso é uma coisa acho que bem londrina mesmo, né? Quando tá um diazinho de sol, todo mundo corre pro parque, vira uma praia, né? Tem gente mais de biquíni, dependendo do tempo, né? Então, para as crianças, eu acho que é muito legal. E o Regent's Park é um parque maior, que fica mais para o norte de Londres, não é muito para o norte, não. Você olhando assim no mapa de Londres Central, você vai ver. Chama Regent's Park. Lá também é um parque que é muito legal para criança, é legal para adultos também. Tem playgrounds, tem acho que 2 playgrounds, um mais assim de brinquedo mais radical para criança um pouco mais velha, e um com casinha, com tanque de areia, com mesinha de piquenique, também é muito bom. Tem também lago, que dá para andar de pedalinho, de alugar barco, e tem bar, dá para você passar lá certamente um dia inteiro, um dia que tiver tempo agradável, né? Dá para se divertir bastante. Regent's Park, chama. Oi, Eneida. E quanto aos museus, o que Os você dois indica para levar as crianças? Os 2 museus que eu acho assim, são mais adaptados para criança é o Museu de História Natural, que é aquele que tem uma ala só de dinossauros, tem o T-Rex, né, que é um modelo do T-Rex, tem grande, e tem essa ala de dinossauros com... Eu acho que está até precisando assim, de uma reforminha que não está... É legal, assim, que explica, você pode brincar de dinossauro, explica as teorias dos dinossauros, é bem voltado para a criança mesmo, é uma exposição. E, além disso, o museu é espetacular, né? Tem uma ala de mamíferos, então tem só a entrada do museu já é uma coisa maravilhosa. Tem um esqueleto da maior baleia, assim, naquela área, no hall de entrada do Centro de Dinossauros, agora é uma baleia. E do lado do Museu de História Natural tem o Museu da Ciência. O Museu da Ciência é um dos mais interativos para a criança. Então, tem assim, uma ala, por exemplo, que chama The Garden. É no subsolo do museu. É uma área exclusiva para crianças de 3 a 6 anos,
Então, tem vários experimentos que eles podem interagir, mexer com água, mexer com umas... Tem umas máquinas, uns brinquedinhos, trem elétrico, umas coisas assim que eles vão brincando e tem os instrutores lá, é muito legal. Tem também uma outra área que chama Pattern Pod, que é para criança de 5 a 8 anos, que também explora algumas áreas da ciência, explicando através de experimentos, as crianças podem, com as mãos, né, questão de hands-on, sobre essas coisas. E fora isso, ainda tem assim, uma aula para criança mais velha, tem né, área de parte de astronauta, de foguete, de avião, balão. E esse Museu de Ciências, ele fica em Londres mesmo ou fica na Fica região? em Londres mesmo, perto do Hyde Park, em South Kensington. Em South Kensington tem 3 museus, que é o Museu de História Natural, um do lado do outro. O Museu da Ciência e o Museu Victoria and Albert. Esse Museu Victoria and Albert é museu de artes decorativas e de... Tem moda, tem móvel, tem... Enfim, é outra coisa, não é tão interessante para as crianças. É maravilhoso, mas não para criança, o Museu de História Natural e o Museu da Ciência é muito legal. E um outro que não fica nessa área, fica em Covent Garden, que é uma área também que todo turista vai, que é o Museu dos Transportes, que é muito legal para a criança também, que ela entra naqueles ônibus, tem trem, é um museu de transporte mesmo, chama National Transport Museum. É muito legal para a criança. E é bem no centro de Londres, não tem como errar. E um museuzinho, esse pequenininho e muito novo, acho que foi inaugurado tem uns 2 anos, chama o Museu Postal, que é um museu que tem uma área para criança, que a criança pode mandar carta, ver como é que chega a carta, e é muito interessante. Eu fui lá, tem um sobrinho do meu marido, que é inglesinho, né? Nós fomos com ele, ele adorou o museu. E tem também um trenzinho dentro desse museu, é um trem de verdade mesmo, pequenininho, que tinha... Os Correios tinham um sistema subterrâneo de trenzinhos que levavam as cartas. Agora não funciona mais esse sistema, mas eles preservaram um trechinho desse túnel, né? Desse trenzinho. E hoje em dia a gente faz essa viagem assim, 5 minutos. Você vai ali e volta, né? Mas o menino adorou, assim. Então é uma dica também. Tem 2 partes. Ô, Eneida, esse museu serve para mostrar para as crianças como que faz para entregar o e-mail fisicamente, né? Isso, exatamente. Como eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é carta. Sabe o que é carta, né? Mas como um e-mail físico é entregue. Exatamente. Tirar uma dúvida, esses ingressos para esses museus, você recomenda que sejam comprados com antecedência também, ou é tranquilo de comprar na hora? Não, olha, maravilha que esses 3 primeiros museus que eu te falei, o Museu de Ciência, o Museu de História Natural e o Museu Victoria and Albert, são gratuitos. Ai, que ótimo! Nada. Isso é ótimo. O Postal e o Museu dos Transportes é pago, mas eu acho que você não precisa comprar com antecedência, não. Você chega lá e compra, não é... Dá para comprar lá, tranquilo, né? Tá. Mas que boa notícia, né? Porque dá para mesclar, né, essas atividades que são gratuitas com algumas pagas, né? E aí acaba deixando a viagem não tão onerosa, né? É verdade. Londres tem muita coisa gratuita para fazer. Esses parques mesmo, né? São todos gratuitos. E tem uns que são bem caros, mas criança normalmente até 5 anos, 4, 5 anos não paga, e até 15 anos tem o ingresso infantil, que é mais barato, e a grande maioria das atrações também oferece para famílias maiores, né, esses family tickets, né, que aí, por exemplo, 2 adultos e 2 crianças, ou 1 adulto e 3 crianças, tem um preço diferenciado, né, para não ficar fica caro, né, mas não fica tão aliviada, caro, né? Não aliviada,
crianças. Oi, Neida, é uma percepção minha, não sei se eu acredito que seja real essa percepção. Londres é uma cidade bem cara, né, para hospedar, para comer, até pela Libra, que é um pouco mais, né, É, bem mais valorizada, né? Mas olha, é caro, todo mundo acha que é mais caro do que é, eu acho. Eu acho também que tem muitas formas de você fazer uma viagem econômica para Londres, considerando a quantidade de museu gratuito que tem. Esse que eu falei que só eram 3, mas o Museu Britânico é gratuito, aquele British Museum, que é um dos maiores museus do mundo, comparados ao Louvre, ele é gratuito todos os dias do ano. O Museu de Londres, que também é maravilhoso, é gratuito. Você tem uma gama enorme de museus, Galeria Nacional, a Tate Gallery, a Tate Modern, todos são gratuitos. Você tem menos 20 museus gratuitos em Londres. Mesmo quem não gosta de museu, tem muita coisa para fazer gratuita. E tem também formas de você economizar se você quer visitar as atrações pagas. Então, você tem, por exemplo, o London Pass, que é um passe, né, que dá direito a 80, sei lá quantas atrações. Você tem uma promoção das ferrovias britânicas, você compra o ingresso e ganha um. Então, tem formas de não ser tão caro. No nosso site tem milhões de dicas para economizar e para fazer uma viagem que dá até para comparar assim, com muitas outras cidades. Eu acho que, comparando com Nova York, com Paris, com cidades grandes, né, mesmo porte, Londres não fica mais caro se você, né, fizer uma viagem desse nível. Inteligente, né? Gente pesquisando, né, antes para ver, comprando com antecedência, se tem desconto para muitas atrações. Então, eu acho que dá para fazer uma viagem tranquila, assim, para oi, Londres. Neida. Oi, Neida. E pra galera que é fã do Harry Potter? Pelo que a gente viu, Temos. visita os estúdios, né? Visita os estúdios, que para quem é fã do Harry Potter é imperdível, né? O único problema daí é que você tem que comprar o ingresso com muita antecedência, porque não é raro esgotarem os ingressos. Muita gente fica muito frustrada com isso, né? Eu acho que para junho mesmo já está tudo esgotado. Quem está pensando em ir, antes de pensar muito, compra o ingresso. Depois pensa mais. Depois decide, né? Como a primeira passagem e depois o ingresso. Aí depois vai reservar o hotel e. Isso, desse jeito. Então, tá à venda até dezembro. Então, se você pensar em dezembro, já que com certeza vai esgotar. E além disso, em Londres tem também a plataforma, né, da estação King's Cross, a plataforma 934, que essa aí é gratuita. Você pode ir, tem lá eles fizeram uma placa, né, escrito plataforma, e tem aquele carrinho meio entrando assim na parede. Então você pode estar fora. Tem fila, claro, mas é muito legal também. Oi, Neida, a visita, o ticket é muito caro, não? Qual você tem a ideia da faixa de preço, mais ou menos? É caro, eu acho que deixa eu olhar aqui, mas eu acho que é uns 30 libras ou 40. Não, é só para ter uma ideia mesmo. É bem caro, e além de tudo é longe de Londres, não fica no centro, né? Os estúdios ficam no noroeste de Londres, então além você tem que ou pagar ou ir de trem, ou você paga o transporte, tem um ônibus que te leva, mas aí você paga separado o ônibus para te levar até lá, nesse lugar, né, que chama Watford Junction, que é a estação de trem. Adultos, 43, crianças de 5 a 15 anos, 35, menores de 4 anos, gratuito. Mas é preciso ingresso. Não é um programa assim barato, né? Para uma família pensando em 2 adultos, 2 crianças, né? Aqui, olha, o ingresso para a família, 2 adultos, 2 crianças, ou 1 adulto, 3 crianças, 140 libras. Mais o transporte, né? Então, realmente é caro. Um programa mais salgadinho aí, né? Tem que gostar bastante do Harry Potter. Muito legal. Quem gosta muito legal. Você sabe que eu e o Denis, nós assistimos o Harry Potter faz pouquíssimo tempo, né? Nós não havíamos assistido. E eu fiquei super fã, nós ficamos, né?
Então, Então, certamente, eu acho que vale a economia para fazer esse passeio, né? Para quem gosta, eu acho que vale super a pena, né? e a dica que eu dou é da pessoa, quem já assistiu mais tempo, para fazer uma maratona, né? Antes de ir. Faz uma maratona, assiste tudo de novo, que aí chega lá, porque são assim, os mínimos detalhes, aqueles garrafinhos, potes das poções, com os nomes escritos à mão, é uma coisa, assim, um capricho, né, que eles tiveram, os detalhes, os mínimos detalhes, e tudo que foi realmente usado, né? Não é um parque, são realmente os estúdios onde foram filmados, né? É muito legal, muito mesmo. Oi, Neide, e pensando nessa, até para, eu nem sei, a minha pergunta, na verdade, é se você tem mais alguma atração que você acha bacana falar. Apesar que eu acho que você deu dicas muito valiosas aqui, tem muitas opções, né? Entre museus e passeios, eu acho que foi muito bacana você passar esse olhar aí de quem mora, né? Para nós. Faltou o chá da tarde, né, gente? O chá da tarde. O chá da tarde, que é super tradicional, né? Duas coisas que eu quero falar ainda, o chá da tarde, que é muito legal, eu acho até para crianças, principalmente meninas, né, que forem mais assim de princesinha, mas tem alguns, eles também têm menu infantil no chá da tarde, as crianças se sentem muito importantes tomando chá naquela xícara finíssima, né, muito legal. Todos vêm com uma apresentação bonita, então eu acho que é um programa que, assim, que substitui um almoço, um jantar, porque não é tomada às 5 da tarde, como a gente acredita, né? Você pode tomar na hora do almoço, mais tarde, então dá para substituir uma refeição, e eu acho que faz parte, né, de uma viagem a Londres, tomar um chá da tarde. Então, fica aí a dica. No nosso site também, quem quiser sugestão, tem só colocar lá na busca chá da tarde, tem sugestão de chá da tarde para criança, tem chá da tarde, até em ônibus turístico, tem um ônibus daqueles de 2 andares, aqueles famosos de Londres, que é adaptado para... Tiraram as cadeiras do ônibus e puseram mesas, e serve chá da tarde você fazendo turismo. Eu ainda não experimentei como que você equilibra o chá e faz turismo. Você sabe que a hora que você falou, eu fiquei pensando, gente, não é que, sei lá, brecar ou com... Não, o trânsito é muito ruim, então ele anda muito devagar, né? O trânsito em Londres é ruim, então o ônibus vai devagar. Mas eu ainda não fui, não, mas acho que deve ser uma coisa interessante, né? Eu fiquei curiosa, sabia? Deve ser bem diferente, né? Deve ser. Eu tô para ir ainda. E outra, tem o barco também. Você pode pegar um barco no Thames, fazer um cruzeirinho com chá da tarde. Tem sem chá da tarde também, mas se você quiser com chá da tarde, pode também. Então, são várias formas de você experimentar, né, o tradicional. E outro programa, que eu não sei se agradaria todo mundo, mas eu acho um programa bacanérrimo de fazer em Londres, aí é um musical. Né? Tem uma região, igual em Nova York tem a Broadway, em Londres tem o chamado West End, que é uma região que tem uns 40 teatros, assim, um perto do outro. E tem as grandes produções, né, como na Broadway. Então tem as produções da Disney, o Rei Leão, o Aladdin, tem umas outras também para criança, apesar que a criança não vai entender, né, a fala, mas muitos já assistiram Rei Leão 500 mil vezes, né, na televisão, né, já conhece a história de cabeça para baixo, e a produção é muito maravilhosa, né, então eu acho que ir a um musical é um programa bacana, assim, eu recomendo. O Eneida, falando sobre esses musicais, ele é um programa muito caro para se fazer? Olha, a partir de 30 libras você consegue um lugar legal. Dizem que é mais barato que em Nova York, assim, que eu acho que 60% do valor de Nova York. Ô, Eneida, e só mais uma dúvida em relação aos musicais, eles, assim como o Harry Potter, eles demandam que os ingressos sejam comprados com antecedência, ou é possível escolher durante o período que você estiver
estiver em Londres, aí vai na bilheteria e compra? Olha, o que eu dou a dica é o seguinte: se tem um musical que você quer muito ir, tipo assim, eu quero assistir o Rei Leão na antecedência, né? Que aí garante que você vai ter realmente aquilo que você quer. Mas se você está mais aberto, assim, se você deixa para comprar no dia ou na semana, você consegue lá, tem um lugar que vende ingresso, na Leicester Square, que é bem no centro de Londres, que eles vendem ingressos baratos para a apresentação do dia. Então, mas não é todo. Se tiver esgotado, não tem ingresso para vender. Então, depende, assim, se você der sorte, você consegue um ingresso bem barato, mas para o dia ou para o dia seguinte. Então, você não pode ter muita... Né? Se você quiser muito assistir aquele musical no dia X, é melhor comprar com antecedência. Muito legal, Eneida. Olha, adorei, fiquei encantada aqui. Várias dicas que realmente eu não conhecia. Até essa dica agora dos musicais eu realmente não sabia. Então, eu fiquei bem surpresa. Eu acho que vale, né, para quem, ainda mais para quem curte esse tipo de programa e os filhos também acompanham, né? Enfim, apreciam esse tipo de programa. É bem legal essa dica. Eu acho. Muito Oi. Oi. Não, eu ia falar só para você. Você falou bastante do seu site. Deixa aí qual é o seu site para o pessoal poder acessar. O site chama Londres para Principiantes, www.londresparaprincipiantes.com. E a gente está também no Instagram, no Pinterest, e agora, esse ano, nós começamos um grupo no Facebook que está muito legal. Então, quem tem dúvida, quem está indo, tem muita interação no grupo, e quem modera o grupo sou eu e o Rafa Maciel, que é um guia. Ele faz passeios guiados, tem tem um do Harry Potter e tem um que é muito popular, assim, muito legal, que se chama Pub Crawl, que é um passeio em pubs. É para adulto, né? Não é para criança, mas... mas adulto também vai, né? Aliás, também vai criança. Criança vai também no carrinho, não tem problema não. E o Rafa, então, esse grupo no Facebook chama Vou para Londres. Se você quiser procurar lá no Facebook, Vou para Londres, só pedir, a gente aceita a requisição lá. E o grupo é bem legal, tem muita gente, qualquer coisa que você perguntar, sempre vai ter um para te responder. E eu e o Rafa fazemos a moderação lá, né? E lá no seu site tem as informações do seu receptivo? Tudo que você quiser tem lá. E qualquer coisa também, estou no e-mail, contato@londresparaprincipiantes.com. Respondo todos os e-mails que me mandam. Que ótimo! Oi, Eneida, então a gente agradece imensamente a tua participação, foi muito legal. Eu que agradeço, também E eu adorei. tenho certeza que muitos os nossos ouvintes aqui vão ficar bem interessados, vão ficar curiosos aí para conhecer cada atração aí que você falou. E a gente espera, assim, em breve nós não conhecemos, infelizmente, ainda, né, Londres. Mas esperamos dar um toque que a gente lógico, coisa bacana para vocês fazerem. Isso que eu ia te falar, para a gente terminar de nos encontrarmos pessoalmente em Londres. Tá joia, combinado. Obrigada, Eneida. Olha, muito sucesso para você. Obrigada pela sua atenção. Com a entrevista da Eneida, chegamos ao final do episódio de Londres. Trouxemos muito conteúdo sobre a principal cidade inglesa. Esperamos que você tenha curtido. Se você está gostando, avalie o Kids no aplicativo que você utiliza para ouvir podcasts. Assim, nós entendemos que estamos no caminho certo. Até o próximo episódio. Bora arrumar a mala?